Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Despertar. Eu e meu parceiro Quiloa. Salve, salve, galera. Quiloa na área. Galera, vocês aí que estão chegando, vocês que sempre estão acompanhando, gratidão pela presença de vocês. Gratidão. Você ainda que não conhece nosso canal, nosso Instagram, se inscreve aí na nossa página no Despertar no YouTube. Compartilha com aquele irmão que se identifica com o nosso convidado de hoje. Dá aquele like também para dar bastante engajamento, né, irmão? Exatamente. Pra deixa chegar aquele milhares like. de pessoas. Exatamente. Então esse movimento de vocês é importantíssimo. Vocês que não conhecem também nossa página do Instagram, corre lá, que a gente todo dia postamos uma imagem com uma mensagem de um dos nossos convidados e às 6 da tarde postamos um corte falando de um dos convidados. Na verdade, o convidado, né, falando uma mensagem. Então é muito legal aí você estar acompanhando a gente para essa mensagem chegar em vocês aí, fazer parte do dia de vocês, que acredito que pode fazer muita diferença, porque até nós, né, Rafa, porque a gente faz os cortes, as mensagens às vezes é para nós mesmos, né? Então é muito legal, galera, vocês acompanhar. E o intuito é a mensagem, né, irmão? É trazer certeza. A mensagem, é falar a mensagem, é gritar a mensagem. Isso mesmo, porque a mensagem tem que chegar. O corte, a gente é meio que fascinado pelo corte, porque a gente fica muito feliz de entender que cada corte, além de só por ter 1 minuto e 30, é a força que ele tem, é a consciência que ele traz, é o momento que o nosso convidado, ele tá mais sensível, ele tá na pureza e ele fala aquilo com muito amor, com muita intenção. E esse movimento é o que me toca, assim, de falar assim, caramba, é isso. Gratidão por ter vindo, gratidão por estar falando tudo que você tá trazendo. Então, assim, a gente fica muito feliz, muito grato mesmo. E hoje eu queria... Tá muito engraçado porque as câmeras agora tá pra cima, eu tô meio tipo assim, ó. Agora eu tô começando a me identificar. A gente mudou o cenário aqui, galera. Mudou um pouco o cenário, mas ficou muito legal, ficou... Isso é louco. Tá profissional. Gratidão de verdade. E eu queria começar hoje. Eu queria falar primeiro, eu queria só um parênteses rapidinho. Claro, irmão, fica à vontade. Eu passei agora, de segunda-feira até hoje, eu passei 4 dias descansando. Nossa senhora. Nas Bahamas, galera. Mentira, né? Não. Fui num resort aqui próximo, aqui, descansar. E eu queria muito trazer essa consciência de o quanto importante é descansar. Descansar, separar um momento para sua família, para sua esposa, para seus filhos, você se dedicar àquela energia. Minha esposa ainda falava assim, se você tocar no celular eu te mato. Eu entendi, amor, gratidão, deixei o celular de lado e ali quando eu deixei o celular de lado eu comecei a enxergar o porquê ela estava falando aquilo para mim. E aí eu consegui ver meus filhos dando risada, a gente jogou Uno, a gente brincou, a gente se divertiu, a gente pulou, a gente gritou. Então, assim, o quanto importante é descansar e separar um momento para sua família. De você poder olhar esses detalhes, o seu filho crescer, a sua mulher sorrir, a energia que você troca ali. Então, eu acho isso muito importante. Por isso que eu tô falando isso hoje, porque às vezes a gente tá numa rotina tão forte. Às vezes de trabalho, às vezes de projeto, missão. Ah, minha missão é essa. E aí a gente acaba esquecendo do que é importante. O que movimenta, o que alimenta. Então eu queria muito trazer essa consciência e gratidão pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu filho que tá vindo. Então assim, gratidão de verdade, porque foi muito importante esse descanso. E aí eu peguei e falei assim, caramba, vou voltar na quinta-feira, e aí já tem gravação com um cara que eu vou te falar. Eu falei, meu Deus, é maravilhoso. Eu descanso, passo o tempo com a minha família. No final de semana, passei um ritual com os meus amigos, meus aliados, meus parceiros. Foi incrível, foi amoroso demais. E aí, pra fechar assim a semana... Nem fechou a semana ainda. Pra fechar com chave de ouro. E já ganho esse presente de ter um convidado tão especial, que também traz muito essa consciência, traz esse amor, traz a arte, o compromisso, a missão de fazer esse movimento, sabe? De trazer no spray, tá ligado? No spray, o amor, a vida, sabe? A quebra do preconceito, eu não tenho muito o que falar desse cara, que ele vai falar um pouco sobre ele aqui. E eu tô muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, irmão. Gratidão. Ele é um artista da vida, né, Qual é o nome dele, irmão? Com vocês, ó, grande artista Mena. Gratidão, Seja bem-vindo, grande irmão. Caramba. Já até tem um rolinho pintado aqui assim, ó. Já tá preparado, irmão. Já tira daqui. Preparado. Prazer estar aqui com vocês, viu, meus irmãos? Ô, irmão, gratidão. Poder compartilhar
essa mensagem tão positiva, né, espiritual, para tantas pessoas que vão acessar a gente. É uma Com honra. certeza. É uma honra ter você aqui, meu irmão. Igualmente. A gente ouviu falar muito bem de você e de vários convidados, e fora as artes suas que falam sobre si só, né? Então, Não, a gente vai mostrar um pouquinho das artes dele aqui agora, mas primeiro de tudo, eu queria saber... quer fazer a primeira... O que é que eu faço? Não, pode fazer, Quer fica à fazer? vontade, já tá no gatilho. Irmão, da onde que veio essa arte de você falar assim, pô, meu, é isso que eu quero pra minha vida? Onde que veio esse despertar? Esse primeiro acesso? Eu acho importante voltar a uns capítulos anteriores, né? E retomar a nossa criança. Que a nossa criança é muito artística, né? As crianças têm essa curiosidade dos materiais, de explorar, de criar as formas, de expressar os pensamentos, os sentimentos, muitas vezes através dos desenhos. E a gente, com o passar do tempo, vai perdendo um pouco disso, né? E assim aconteceu comigo também. Em algum momento isso foi perdido. Por mais que minha mãe, que é uma psicóloga infantil, inclusive, ela me trabalhou bastante nesse lugar, né? Me levava para fazer aula de pintura em tela quando pequeno, depois em caixinha de madeira. Que legal. E sempre me trouxe esse exemplo, me incentivou com relação à arte, né? Mas em algum momento, assim, na adolescência tal, me desprendi totalmente desse lado e fui me despertar de novo aí num outro lugar da vida, na faculdade, né? Eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo na Belas Artes e aí dentro da faculdade tinha desenho técnico e tinha uma matéria que, era a matéria que eu mais ia bem, que era desenho e expressão. E aí lá nossa, puta, aquela era matéria pra mim era maravilhosa. Era a única que era só 10, meu irmão. Era a única. As DP de cálculo e lá em desenho eu tava arrasando. E aí eu montei meu escritório de arquitetura no meio da faculdade, fiz vários projetos, cheguei a executar uns 20 projetos com uma parceira que eu tinha, a Roberta. E aí chegou um momento, meu irmão, que a arte começou a se apresentar de uma maneira mais evidente, assim. Eu tinha uma coleção de garrafas de Absolute no meu quarto. Era uma época que eu bebia. Hoje já... Foi aquele momento que você desviou, né? Na sua adolescência. Desviei. Exato. Hoje me libertei. Gratidão. E eu tinha garrafas diferentes, assim, sabe? De edições especiais que a Absolute lançava. E aí eu tinha uma outra que eram garrafas, assim, padrão, normais, assim. E aí eu comecei a pintar essas garrafas. E aí eu postei no Facebook. No dia seguinte eu tinha uma encomenda. Aí eu postei essa encomenda no dia seguinte, tinha outra. E eu cheguei em um ano a pintar as 500 garrafas. De tudo que era tema, de tudo que era jeito. Tem garrafa minha no mundo todo, assim. No Irã. Imagina. Nossa. Tem no Irã, na China, no Japão. Você começou a fazer? Você começou a vender as garrafas? Eu vendia, sim. E com esse dinheiro, eu guardava todo esse dinheiro e depois esse dinheiro foi investido na própria arte. Olha que legal. Né? Que daí eu comecei a ir pra rua, a explorar mais outros tipos de materiais, a fazer desenhos maiores, cada vez maiores. E aí eu bancava todo esse material com o dinheiro que eu fazia na própria arte. E aí eu comecei a me encontrar dentro disso, sabe? E aí, em algum momento, cheio de projeto de arquitetura, com vários projetos de arte, eu tive um burnout. E eu fiquei cego por 10 minutos no meio da rua. Foi desesperador. E aí eu procurei um psiquiatra, ele me receitou um Rivotril, que eu nunca tomei. E aí eu saí dessa consulta médica, vi o cobra nas alturas pintando. Eu falei, não, isso aqui é um sinal. Aí eu parei o carro. Você viu o cobra pintando em cima do prédio. Aí ele tava descendo na hora que eu cheguei. Aí eu troquei uma hora de ideia com ele assim. E nesse dia virou uma chave em mim. Eu entrei dentro do ateliê e esse dia eu pintei uns 3, 4 quadros. Nesse dia, assim. Caramba, irmão, tô todo arrepiado. Nunca tomei esse remédio. A arte me curou aos poucos. Você saiu de lá e você viu o cobra pintando. Foi do psiquiatra pro cobra. Foi assim. Foi. Eu sou muito fã do cobra, você não tá entendendo? Eu também admiro muito ele como artista. Muito Nossa, mesmo. você ter falado uma isso, grande mano. inspiração. Que da hora, mano. E aí virou esse plug assim, virou uma chave dentro de mim. E aí eu comecei a pintar. E eu tive que fazer a escolha, né? De deixar a arquitetura. O desenho. Falei, pô, essa balança tá muito em desequilíbrio. A arquitetura pra mim tá muito pesado. Lidar com obra, com mão de obra.
puta, Não é projetar pra mim é maravilhoso, é igual pintar, é a mesma coisa. Só que executar um projeto precisa de muitas pessoas, né? E na arte não, na arte eu posso manifestar ela por mim. Sozinho. Então eu escolhi a arte, né? E aí junto com ela veio um despertar espiritual. Foi junto, assim. Foi no mesmo... E agora? Não lembro o ano, acho que 2014, 2015. Foi quando eu encontrei a Umbanda Sagrada. E aí eu comecei a me aprimorar, aprofundar mais os estudos, né? Minha família é católica. Conheci o espiritismo, conheci o budismo. E como é que foi pra sua família, assim? Você falou, meu, vou pro Batuque e é isso. Ah, foi um choque pra Foi, eles, né? Foi, mas aos poucos eles foram aprendendo a me respeitar mais, a dar mais o meu espaço, né? E aí eu me fechava no meu quarto, fazia os meus banhos de ervas, meus incensos, acendia minhas velas, dormia na esteira no chão, que minha mãe nunca entendeu isso, porque em algumas iniciações na Umbanda, né, a gente tem esse costume de deitar no chão pra humildade mesmo, né? Pra essa energia chegar mais próximo, pra honrar mais a cama. É muito importante. É isso mesmo, que da hora. É a humildade, né, meu? É. Que da hora. Eles não entendem às vezes até hoje, mas eles me respeitam, sabe? Me admiram hoje porque eu me tornei, né? Por levar a espiritualidade, inclusive, através da arte. E assim é a caminhada, meu irmão. E o que mudou, assim, irmão, né? Depois que você iniciou, assim, que você sentiu que realmente, eu acredito que seus guias, mentores espirituais, eles veio, os orixás mesmos, veio à tona pra você. E qual que foi essa virada de chave, assim, que você teve muito forte, assim, depois que você entrou na espiritualidade? Meu irmão, a primeira vez que eu entrei num terreiro, que foi num terreiro que eu me desenvolvi mesmo, eu já tinha ido em outros lugares, mas nesse lugar que foi minha casa por 4 anos, eu me tremia inteiro. Eu suava na mão, na nuca. E tava uma noite de muito frio, eu lembro disso. E transpirava demais, assim. Era uma energia muito forte, assim, sabe? E pra mim foram anos, né, de conexão para me desenvolver mediunicamente, para entender esse dom da mediunidade que todos nós temos e é capaz de desenvolver. E eu sinto que a minha vida ganhou muito mais sentido depois que eu tive esse despertar espiritual, assim. Foi maravilhoso, foi uma bênção mesmo. Trouxe clareza em alguns outros aspectos, né? Que você precisava, às vezes, às vezes precisa de umas confirmações, né? E às vezes às vezes não, né? A espiritualidade ela te traz isso, porque ela é conectada com o divino, né? Sim. E os mentores e guias espirituais, como você trouxe, eles estão loucos, doidos pra gente se conectar com eles, pra gente chamar eles, pra gente aprender a manipular as energias da vela, dos pontos riscados, de tudo isso. Eles estão doidos pra poder trabalhar, sabe? Claro que eles trabalham mesmo sem a nossa consciência, né? Mas Sim. quando a gente tem consciência e a gente vai criando uma afinidade, é tipo uma amizade. Uma amizade, a gente se conheceu hoje, né, pessoalmente, sim. E a gente já criou um laço, um vínculo espiritual energético desde a hora que eu cheguei até aqui. Mas com o passar dos nossos encontros, essa amizade vai se fortalecendo, né? Ela vai criando intimidade. Isso. E é a mesma coisa com os guias e mentores espirituais. Eles estão lá, a gente sabe da existência deles, a gente sente muitas vezes, mas quando a gente vai chamando, vai trazendo a oração e meditação, vai trazendo as músicas deles, né, que chamam a presença deles, pô, é maravilhoso. Maravilhoso. Porque daí a qualquer instante que você precisa, você tem ali o suporte espiritual deles, ele né? te traz o insight, né, a sua intuição, a flora, né? E aí ele te traz o discernimento, às vezes, daquele... Porque assim, né, quando você está conectado com seus guias e mentores, né, é muito legal você falar sobre isso, porque eu tinha visto foi uma convidada, eu não lembro quem foi, que ela comentou sobre essa questão de você realmente se conectar com seus guias e mentores espirituais. Porque é que nem você falou, né? Hoje a gente se conheceu, mas assim, os seus guias e mentores espirituais, eles já estão com você desde que a gente nasceu. Então, exato. Assim, mano, você trazer essa parceria... Já sabe quem é você de longe, já. Entendeu? E aí você ter essa união é importantíssimo, né, irmão? E principalmente nessa fase que você tava da sua vida, né? De transição, né? Tinha acabado de sair da arquitetura para ir para a arte, aí entrou na espiritualidade, começou a entender. Mas a vida só sobe depois que entra, a espiritualidade entra, né? Não tem jeito, né? Eu, pelo menos, foi para mim, assim, na minha vida foi assim. Minha vida só... Quando a espiritualidade veio muito à tona, onde eu comecei a andar realmente com Deus, eu falei assim, não, é isso mesmo, eu vou trilhar nesse caminho e é a luz, né? Então, porque todo momento você tá bem, né? Você tá feliz, você tá, sabe, parece...
tem alguma coisa te guiando de uma maneira que você tá sempre trazendo isso, né? Então isso é muito legal. Sim. Eu acho que existem algumas exceções. Eu tenho meu cunhado como exceção, assim, porque ele não se identifica com nenhuma linha religiosa. Eu acho que ele também nunca se abriu de verdade para nenhuma delas, mas ele é um cara extremamente amoroso. Onde ele vai, as pessoas falam bem dele. Ele é um cara que anda dentro da lei divina, que anda, sabe, uma intuição muito aflorada. Que legal. E ele não segue nenhuma espiritualidade em si, mas a espiritualidade tá nele. Já é ele, né? Tá, sabe? Porque é um grande exemplo pra mim com relação a isso. Eu sou assim. Eu não vou em nenhuma igreja, não vou em nada de, tipo assim, de centro, espiritualidade. Não, eu acredito em Deus. E tá tudo certo, e pra mim tá tudo bem. E amor ao próximo, porque o próximo ele só tá passando por um processo, a gente tem que ter esse entendimento e respeitar, e tá tudo bem. Eu acho que a gente viver nessa harmonia de entender que o seu irmão ele só tá passando às vezes por um processo e tá tudo bem, a gente vai amar todo mundo. Uhum. O amor ele tem que prevalecer, o amor ele tem que ser dito, o amor ele tem que ser sentido o tempo inteiro. Com certeza. Então, eu nunca me afundei tanto na espiritualidade, assim, seguindo uma religião, uma doutrina, mas eu sempre tive o entendimento e respeito que todo mundo tem esse caminho. E eu não tive muito esse caminho, porém, eu sempre senti esse amor. Eu sempre senti Deus, assim, muito próximo de mim. Então, eu sempre mergulhei muito nessa questão de eu acredito no divino, ele tá dentro de mim e eu vou fazer. Que nem eu falo pra ele, eu sou um guerreiro de Deus na terra, tá ligado? E o que eu senti de fazer, que vim dele, eu vou fazer. E aí tá nascendo um monte de coisa maravilhosa. Então, isso é muito gostoso. É importante se reconhecer um guerreiro da luz, né? É isso. Pra você poder empunhar a espada do amor, a bondade que tem no seu peito, né? É o escudo que te protege. E aí a gente segue firme, né? Segue firme. E sai jogando amor pra todo mundo. E fala, vai! É isso. Você vai vencer. Você só precisa olhar pra dentro do seu coração, irmão. E vai estar tudo certo. Mas vamos falar do Mena. Vai, Mena. Vamos voltar pro Mena aqui. Vai, Mena. E a partir daí, mano, você conheceu a espiritualidade, né? E como que foi depois esse caminho? Como que ele trilhou aí, você junto com a espiritualidade e na arte, que é o que realmente é o seu amor pela vida, né? O amor pelo trabalho. Nem é um trabalho, é um hobby, né? Sai dessa linha de trabalho, porque quando a gente ama muito, nem a gente não vê como trabalho, mas sim como um hobby, trabalha, né? mano. O artista não trabalha. Trabalho, pô, dá trabalho, viu? Pintar o prédio dá trabalho. Dá. E falando em prédio, meu, como que foi a sua primeira pintura, assim, pra desenvolver realmente, assim, tipo, falar, puta, eu vou pintar um prédio desse tamanho, com essa largura. Eu ainda vou pintar esse prédio. Como é que foi isso? E agora, respondo primeiro a primeira pergunta ou já vai para os prédios? Não, vai pra primeira, Primeiro que eu tô curioso. Boa. A espiritualidade com a pintura. Isso. Boa. Eu acho que é importante dizer sobre o meu despertar, né, espiritual, que foi com 16 anos, né, eu tava passando por vários momentos difíceis, assim, na minha vida, né, na escola, principalmente. Sofria muito bullying por não me encaixar em nenhum grupinho. E, bom, foi uma escola bem rígida, assim, sabe? E aí, dentro desse contexto, eu fiquei doente. Tinha uma dor nas costas que eu fiquei 2 meses dentro de casa, sem ir na escola, assim. E fiz vários exames, tirei líquido da coluna, né, o líquor. Fiz inúmeros exames em vários lugares diferentes e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí, meu pai, que foi a pessoa abençoada que recebeu essa intuição, pegou na minha mão e me levou num centro espírita em Santa Rita do Passa Quatro, que é um hospital espiritual. E lá eu presenciei mesmo, e eu vivi uma desobsessão espiritual. Tinha um obsessor comigo, que estava tentando me atrasar, né? Tentando me passar uma rasteira, que na verdade foi um grande anjo na minha vida, porque ele me apresentou a espiritualidade, né? E aí dentro desse lugar, nessa noite, essa desobsessão, né, que aconteceu, o médium segurou no meu pé e ele voou para trás. Não foi que ele deu um impulso com a perna, ele voou para trás e eu senti o peso saindo de mim e foi para ele, sabe? Nossa. E eu senti esse dia a espiritualidade de verdade. Eu vivenciei. A partir desse dia eu não passei mais a duvidar dela.
E aí os caminhos foram se abrindo, né? As casas onde eu estive foram se apresentando. E aí eu fui navegando dentro disso. E aí como juntei a arte com a espiritualidade? Quando eu percebi que a arte era a manifestação do meu ser. E se isso não é espiritual, meu irmão, eu não sei o que é, né? E aí eu passei a colocar intenção dentro da arte. Dentro da Umbanda Sagrada, eu também estudei sobre as 7 linhas da Umbanda, né? Sobre o que significa cada cor, cada linha, qual é a força que essa linha, que essa cor traz para a Terra. E aí eu comecei a intencionar a abertura de portais mesmo, através das pinturas. E aí os caminhos foram se abrindo também, tanto na arte de rua, né? No muro, quanto na casa das pessoas. E aí abriu o portal dos prédios também, né? Que daí é uma força que precisava ter mais consciência para poder acessar, né, a esse trabalho tão maravilhoso, potente, imenso, né, meu irmão? Né, irmão? É uma bênção, é imenso mesmo. Imenso mesmo, irmão. Dá para ver de longe. E para mim, hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, é pintar prédio. Eu amo pintar na casa das pessoas, eu amo pintar quadro dentro do meu ateliê, eu amo pintar na rua também, que tem troca com as pessoas. Mas, meu irmão, tá pendurado lá no prédio é uma coisa que me enche assim, ó. Nossa, me dá uma força, sabe? E não dá medo, não, irmão? Dá medo, não? Não, o medo passa longe, meu irmão. O propósito é muito maior do que o medo. Porque, irmão, pô, é muito alto, maior. Brother. Nem sente, né, irmão? Vai, mano. Hoje eu fiz uma visita técnica subindo um prédio de 22 andares, mano. Nossa, esse é alto. Esse é alto. Você vai fazer esse? Vou, com certeza. Que prédio que é? Ah, não posso falar. Ah, não pode? Né? Eu pensei que você já queria avisar, não. Não, estraga a surpresa, não, né, desculpa. irmão? Aí não acontece, né? Não. É o mistério. Quando a gente guarda o mistério se revela em algum momento, né? Só manda foto pra nós quando você for fazer. Lá, ó, daquele lá que a gente tava falando, é esse aqui, ó. É isso. É isso. E quando você iniciou, irmão, você iniciou a primeira arte assim que você expandiu pra fora, foi num prédio ou foi numa casa? Aonde que foi assim que você falou, mano? A primeira arte que eu fiz assim em parede, né? Foi numa casa, um cliente que trouxe um tema, que ele queria o tema de São Paulo, tal. Eu passei acho que 10 dias pintando essa parede, é uma parede pequenininha. Pequenininha. Mas você queria no detalhe. Era a primeira vez que eu tava manifestando uma arte na parede, né? Tinha toda uma insegurança, tinha um medo de errar e ter que pintar a parede de novo. E aí eu fui minucioso, assim, e foi incrível, incrível mesmo. Porque essa arte me deu a oportunidade de fazer em outros lugares também, né? E aí é a mesma coisa com os guias espirituais, vai criando uma afinidade com aquilo. E aí essa parede foi aumentando, aí passou por um muro. Aí depois foi um muro grande, de 40, 50 metros. Aí depois, já tava lá nas alturas. Parece que foi num piscar de olhos, assim, sabe? Essa caminhada. Mas foram, hoje, acho que fazem 8 ou 9 anos já nessa caminhada na arte, né? Caminhada longa. Quando você começou a fazer, que nem você fez nesse muro aí, você já imaginou, falando, não, eu vou fazer um prédio. Ou não, assim, tipo... Foi indo, e aí automaticamente acabou surgindo um prédio. Eu sempre tive sonhos assim mais próximos de realizar, sabe? Sonhando tipo passo a passo. Primeiro eu vou pintar um quadro, da hora, pintei um quadro. Agora eu vou pintar um quadro grande, legal, agora um quadro grande. Agora eu vou pintar uma parede, agora um muro. E aí esse sonho foi crescendo. E aí quando eu sonhei em pintar um prédio, foi muito rápido. Aconteceu muito rápido, assim, a manifestação. E aí eu vou andando na rua hoje, né? Andando em São Paulo, assim, eu vou ganhando a cena de vários prédios, assim. E tem que eu vou vendo, não, aqui seria interessante. Aqui é um corredor que é onde a massa passa bastante, né? A massa de pessoas mesmo, né? Essa mensagem vai chegar a mais pessoas. E aí as forças já vão se apresentando. O último prédio que eu pintei foi um Ganesha, que demorou 1 ano e meio para ser manifestado. Nossa. Mas aí ele foi manifestado no lugar certo, que foi uma das encruzilhadas mais movimentadas da cidade de São Paulo. Um Ganesha, que é o abridor de caminhos, numa encruza, isso tem uma força espiritual muito grande, irmão. Muito grande. E hoje, para mim, pintar um prédio, ou pintar qualquer parede, ou pintar, né, fazer arte, para mim é um ritual. Sempre é. Sempre com intenção, né, irmão? Sempre. Com as músicas que me mantêm uma energia elevada. Isso é muito importante, né?
Porque a vibração da música influencia absolutamente na vibração do nosso corpo, das nossas células, dos nossos pensamentos. Música é medicina, né? A música é medicina. Pode ser, né? Depende da medicina. Exatamente. Pode ser, exatamente. Pode ser um veneno também. Pode ser um veneno Isso também. mesmo. É como diz o Léo, né? O Léo Sbano veio aqui e falou assim: me diga o que tu ouves que eu te direi quem és. Fala bem. Fala, você conhece ele, não? Não, o Léo não Sbano? conheço. Nossa. Vai conhecer aí. Você vai conhecer, relaxa. O mestre dos mestres aí, viu? Ele é fogo, E aí forte. vira a intenção, né, meu irmão? Aí eu vou chamando as forças. Antes de começar qualquer arte, peço permissão para os guardiões daquele lugar. Me conecto com aquele ponto específico da Terra. Porque cada ponto da Terra é um ponto da Mãe Terra, né? Com certeza. É a casa de Gaia. Independente da pessoa que mora ali, ali tem a força da Mãe Terra. Então eu peço licença para ela, chamo a presença dela, né, dos guardiões. E aí o trabalho vai acontecendo, e aí quando eu vejo já tô num transe doido, assim. Você é meio que conduzido, né, irmão? É um transe mesmo, principalmente mesmo, nos né? prédios, que eu tô todo conduzido. encapotado, imagina. Às vezes com fone de ouvido, com uma máscara. Às vezes a máscara, quando o prédio tem muito vento, eu uso uma máscara com visor, com chapéu por causa do sol, com luva, com cinto. Tipo, o que sobra é meu espírito, velho. Porque meu corpo tá todo tampado. Todo tampado. E aí é uma transe mesmo. Nossa, conexão. Você se fecha ali pra você e toma. Só vai. Só vai. E às vezes 8, 9, 10 horas seguidas. Só na água. Só na água, jejum. Às vezes um cafezinho, para assim no meio da manhã, tomar um cafezinho. Aí senta ali, fico vendo aquela vista, né? De cima, é um olhar muito diferente, né? Quando eu pinto no prédio. Porque eu vejo a cidade como um grande formigueiro, assim, né? Esse movimento. E as vias arteriais, né? Passando aquele monte de carro, e é polícia, e é buzina, e é motoqueiro, e é aquele caos. E aí, meu irmão, o grande objetivo de tudo isso é encontrar a paz interior dentro desse caos e poder florescer uma arte para poder embelezar a vida das pessoas, inspirar elas, né? Isso é um chamado mesmo, às vezes, da espiritualidade, né? Para cada uma dessas forças, assim, que são portais abertos, né? Dentro da cidade. E você trazer uma arte dessa. Eu ia falar, até essa frase eu ia falar logo no início, antes de apresentar ele, né? E eu ia falar que você é uma fagulha de luz no meio do caos, né, irmão? Nós somos, né? Nós somos. Não, mas é que você manifesta, tipo assim, é uma coisa que a gente se vê todo dia, a questão do, no meio do centro de São Paulo, cheio de prédio, né? Aquela coisa que a gente tá acostumado, serva de pedra, carro, tal. E, pô, você vê uma arte daquela ali... Uma Ganesha brilhando. Louco, é tipo assim, É vida, né? É, isso mesmo, Você irmão. traz vida pro meio do caos. É o que parece pra mim. Entendeu? É um pontinho de equilíbrio. Um pontinho de equilíbrio. Como que a gente equilibraria a cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma das cidades mais populosas, mais densas mesmo, né? Do nosso planeta Terra, assim. Natureza. Trazer harmonia através da natureza. Só que, meu irmão, é impossível, hoje, na realidade que a gente tá, tirar uma via de um carro para plantar um monte de árvore. Ninguém quer isso. O correto seria esse. Mas uma energia que, assim, se aproxima um pouquinho da estupenda energia da natureza é a energia da arte. Falando Então, da energia da arte. Ela traz um pouquinho do equilíbrio, principalmente através das 7 cores, né? Porque as 7 cores juntas é a luz. E essas 7 cores, todas elas são encontradas na natureza, né? Com certeza. Isso mesmo. Manifestações da natureza, né? Através das cores, né? Exatamente. E aí a gente tava falando tanto da Ganesha. Olha a Ganesha aí, ó. Nossa, que lindo, cara. E aí, é isso que eu ia te perguntar, ô Mena. Quando veio a questão das cores pra você? Porque veio, né? Porque você começou a trabalhar, começou a desenhar, começou a fazer, E aí, do nada, cor. Como é que foi isso? Foi no através das trabalho? 7 linhas da Umbanda. Foi das 7 linhas da Umbanda. Isso, exato. E aí depois essas 7 cores foram se expressando de outras formas. As 7 cores dos mestres ascensionados, né? As 7 leis herméticas. E aí por aí vai. O 7 é esse grande mistério espiritual, né? O número 7. Que é a paleta de cores que o nosso olho humano é capaz de captar, né? Mas dizem que em outras realidades, em outras dimensões, existe uma paleta de cores infinitamente maior do que essa. A gente consegue ver isso nos rituais de ayahuasca, né?
Que a gente consegue realmente ver o que... E cada cor, ela requer uma manifestação, né, irmão? Cada cor dela, que nem o vermelho traz o fogo, o verde a natureza, né? O azul traz um pouco da água. E tem gente que não sabe, né? E o preto, você traz o preto por quê? O preto é o vazio, é o absoluto, é o grande mistério, né? E aí eu sinto que quando eu fecho uma parede de preto, é como se eu anulasse a energia daquele espaço. E aí ele está preparado para receber uma nova energia. Faz parte do ritual também, né? Esse fundo preto. E aí as 7 cores, por exemplo, existem os 7 chakras. É isso que eu ia falar, os 7 chakras. Né? O primeiro chakra, que é encontrado entre o nosso órgão genital e o ânus, é o períneo. Né? Essa é a força do aterramento. É a nossa força de conexão com a terra, que é representado pelo vermelho. Por isso que eu sempre coloco o vermelho na parte de baixo. Que é a elevação dessa energia, né? Que é através da Kundalini, né? Através dessa energia que vai do primeiro chakra até o 7º. O segundo chakra é a cor laranja, né? Que é o chakra da sexualidade. A sexualidade não necessariamente é o próprio sexo. Não. É a energia da criação, da criatividade. E também da energia da criação através do sexo. Sim. Porque tanto a mulher, que esse chakra, né, fica localizado no ventre da mulher, e o homem, 2 dedos abaixo do umbigo, assim, que é onde essa energia é acumulada. E, é uma coisa sagradíssima, né? Muito. A possibilidade de gerar uma vida, isso é força da criação maravilhosa. Divino, né? Divino. Muito. O amarelo é o plexo solar, que é na boca do estômago aqui, é o nosso poder de ação, de colocar nossa força de manifestação na Terra. A nossa força vital, assim, de manifestar. O verde, que é a cor do amor, encontrada no chakra cardíaco, né, através da glândula timo, que estimula essa glândula e produz o hormônio ocitocina, que é a energia, o hormônio do amor. E também, por isso que a natureza é verde, né, meu irmão? Verde, Porque né? é amor puro, é Deus, né? Se manifestando. Aí vem o turquesa, que é o chakra laríngeo, que é a nossa força de expressão, né? É a glândula da tireoide. Cor turquesa? Turquesa, que é entre o azul e o verde. Essa transição, né? Seria... de cima, isso. Isso mesmo. Legal. É a força da expressão. O azul é encontrado no chakra frontal, que está entre as sobrancelhas aqui, né? É o chakra da nossa intuição. Dizem que é o terceiro olho, né? Que vai de encontro ao 7º chakra, que é o chakra coronário, que conecta a gente com o divino, com Deus. Então, o encontro desse topo da cabeça, que é o chakra coronário, com o chakra frontal, existe uma glândula no meio, que é a glândula pineal. Que produz o DMT, que é o hormônio estimulado quando a gente toma a medicina da ayahuasca. E esse encontro, né, do 6º chakra com o 7º é o olho de Horus. Se a gente pega o cérebro humano e corta ele no meio, tem um olho de Horus no meio do cérebro. E no meio dele fica a glândula pineal. Por isso que esse olho de Horus, que é um símbolo do Egito Antigo, né, ele é tão usado em todos os templos, em todos os lugares sagrados deles, porque expressa a expansão da consciência. Nossa, que incrível. Eu não conhecia sobre esse olho de Horus. É a conexão sobre os 2 chakras superiores. Que legal. E é o símbolo dos sacerdotes do Egito Antigo. Que é aquele olho lá que sai bastante, que a gente até colocou algumas imagens também, trazendo aquele olho com as mensagens. Sim, Tá ligado? Até a Jéssica gosta muito do olho e fala meu olho e tal. É disso que ele tá falando. É o olho de Horus. É isso, exatamente. É que eu tava confundindo a conexão. com outra imagem. Entendi. Dizem muito que é o olho que tudo vê. É o olho que tudo vê, exatamente. Porque é o olho da intuição. E Deus não é um ser que fica lá em cima olhando e julgando as pessoas aqui embaixo. Não, Deus enxerga através dos nossos próprios olhos. Ele tá conectado na gente. Exatamente. Arro, irmão. Arro. Arro. 哦 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 Arro. 哦
Aí eu com meu tambor sagrado lá em cima do prédio, um tambor Lakota, que eu levo ele pra todo canto. Eu não sei por que eu não trouxe ele assim, hoje. você tá numa turbulência, do nada tem uma lá. E por que o tambor, né, meu irmão? Porque o tambor é o toque do coração da terra. É isso mesmo. Ele conecta a gente com essa força, né, da Mãe Terra, que nos dá tudo. E o que a gente devolve pra ela? Esse é o grande negócio. Né? Nossas ações, nossos pensamentos, nosso carinho, nosso cuidado com ela. Né? Desde as pequenas coisas, até jogar o lixo no lixo. Sim. Né? Para que o lixo não caia no rio, para que o lixo não caia num solo sagrado, que é na terra. Né? Para que ele seja destinado para aquele lugar específico, né? Do lixo. Que não afete a natureza, né? A reciclagem. Afetar afeta, né? De qualquer De jeito. qualquer forma, né? Mas pelo menos ela vai estar concentrada em um lugar específico. Né? Isso Não mesmo. espalhado. Não jogado, né? Exatamente. Nossa, lindo, hein? Fora a vista aí, né? Imagina que ele já não deve ter visto de vista já. Nossa. Nossa, a vista lá de cima é incrível, mano. Olha isso. Não, é incrível. certeza. E esse daí, esse murão aí. Esse é o 7 chakras que a gente tava falando, né? Do chakra de aterramento até o chakra da elevação. E como que é as linhagens dos chakras? Como que é o nome? Porque eu vi aqui, tem a vitalidade, né? Isso, E criatividade, poder pessoal, amor, expressão, intuição e transcendência. Nossa. E essa técnica que eu uso, né? Eu chamo ela de vírgulas da vida. Cada uma delas expressa uma fase da nossa vida, né? Então, nasceu, vírgula, criança, vírgula, adolescente, vírgula, adulto. Tá num relacionamento, vírgula, terminou, vírgula, tô solteiro, vírgula, conheceu alguém, vírgula. São inúmeras vírgulas que a gente tem na nossa vida, né? E ao mesmo tempo, num lugar de visão macro, né? Cada um de nós é uma vírgula na história do todo, né? É, isso mesmo. A gente deixa um legado aqui, Essa né? vírgula que você transparece, que você tá falando, tipo esses pontos assim, né? É a técnica que eu uso, sim. A técnica, né? E parecem sementes também, né? Parece sementes. É isso mesmo. Caramba, ficou muito. Exatamente. Lindo. 7 chakras. E esse desenho, mano? Essa é a cabocla Jurema, meu irmão. Grande guardiã dos mistérios sagrados da natureza, né? Conecta a gente com a energia dos caboclos também. Que cada um de nós tem essa energia, além dos nossos guias e mentores espirituais, né? Que tem muitos caboclos, né? Que nos auxiliam, muitos indígenas, né? No plano espiritual. Isso mesmo. Todos nós somos um pouco caboclo, porque a gente vê da natureza. Isso mesmo. Existe um ser mais selvagem dentro de nós. Com certeza. Sabe? E é muito bom a gente se conectar com esse ser selvagem também, para que a gente não esqueça a origem que somos. Isso mesmo. Natureza, né? Natureza, somos animais. Também, animais. Isso Somos. Com a vontade sexual, de acasalamento, por exemplo. Isso Com a fome, com a sede. Intuição, a gente tem muita intuição animal, assim. Muito forte. Muito. Muito. E a flora, né? Ouça a se flora. atrapalhar. Aproveitando esse ensejo, eu estive recentemente no Acre. Fiz uma viagem para fazer um documentário, né, chamado Sementes Ancestrais, no Acre. E o primeiro povo que a gente foi apresentar esse projeto é o povo Xauandaua, que nos recebeu muito bem lá. E achei muito interessante, meu irmão, essa conexão com os animais lá. A gente conheceu o povo Xauandaua, que é o povo da arara. A gente conheceu o Puyanawa, que é o povo dos sapos. E os Nuquinins, que é o povo da onça. E aí, nos rituais sagrados que a gente fez juntos, né? Esses povos sentam assim, meio que em bando mesmo, né? Os Xauandauas entre os Xauandauas. Os Puyanauas entre os Puyanaus e os Nuquinins entre eles. E aí eles vão trazendo os arquétipos dos animais durante o ritual e no dia a dia. Por exemplo, os Xauandauas, que é o arara, né? Quando alguém vai falar, eles fazem ha, e aí todo mundo responde ha, 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 que é o rebanho das araras, né, meu irmão? Olha, tipo, então, se comunicando. Alguém vai falar, ou senão é a confirmação de alguma coisa. Ha, 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 ha. E aí os Puyanauas fazem uó, 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 que é o som dos sapos. Que
Que é essa energia que antes do programa a gente estava falando, né? Essa energia da transformação, né? De levar na morte para trazer a vida de novo, né? Esse ciclo maravilhoso. Que também é muito expressado através da borboleta, né? Da metamorfose da borboleta e através da serpente, que troca de pele, né? A natureza tem muito para ensinar a gente. E os Nuquinins, né? Que é o povo da onça. Eles são os guardiões da montanha que divide o Acre com o Peru. Eles são os guardiões dessa montanha sagrada. E eles comunicam igual a onça. E eles ficam chamando esses animais o tempo inteiro. E, meu irmão, no meio do ritual, quando eu olhava para eles, eles eram os próprios animais. Nossa. Eles ancoravam essa força que existe dentro da gente. E me ensinou muito, porque a gente pode trazer essa força para nós. Por exemplo, a força do urso, a medicina do urso. O urso, ele se coloca dentro da caverna dele, e aí em algum momento, né, naquela hibernação, que é quando a gente tá ali no meio do caos interior, do sentimento... Meu, ele sai da caverna e ele dá aquele gritão, né? Aquele rugido dele, né? Revivi, né? Renasci aqui assim, depois dessa hibernação. E a gente pode trazer isso para nossa vida. E é importante vocalizar esses animais. Quando a gente tá com... né, quer se conectar com a força de um leão, por exemplo, de um tigre. É importante a gente se olhar no espelho, trazer esse rugido para nossa vida, essa força vital, que a gente vai se afastando tanto, a gente se humanizou tanto. Tão apegado, né, à tecnologia, o celular e a origem que nós somos, essa força que existe dentro de nós, que, cara, é só acessar. É só chamar ela, tá tudo aí. Com certeza. E na verdade a nossa identificação, que nem você falou, a gente se identificou tanto com essa tecnologia, essa selva de pedra, que quando a gente, antes de ter tudo isso, que nem você falou sobre a questão dos indígenas, como eles se manifestam através de um animal. Incorpora mesmo. Incorpora mesmo. E antes mesmo disso, de a gente viver isso, a gente incorporava isso, né? Porque era uma forma, às vezes, até de tipo, a gente é um bando aqui, eu dou um rugido de um leão. Aí o Rafa tá lá do outro lado, ele, opa, que Lua deu um salve. Tá acontecendo alguma coisa, tá alertando, né? Exatamente. Isso mesmo, era uma forma de se manifestar no nosso se comunicar, né? De saber o que tá acontecendo. Tá acontecendo isso aqui. Aí dava tipo um aviso, né? Isso mesmo, através de um barulho, de uma coruja. Da hora, muito. É trazer essa essência nossa que é o selvagem mesmo, o animal mesmo, né? O que a gente realmente é. Só é o ser. É o ser, né? É o ser. Só estamos se identificando com essa matéria toda que foi disponibilizada, mas... Acho que existe aquela frase maravilhosa que é: o futuro é ancestral. Isso. O futuro é ancestral. O futuro da Terra é a gente olhar para trás, reverenciar e buscar se reconectar de novo com aqueles que vieram antes. Isso mesmo. Né? Para que a gente possa caminhar também com essas ferramentas maravilhosas, que é a tecnologia. Com certeza. Que é, a saúde, né? Quanto que não desenvolveu, né? Para as pessoas poderem viver mais tempo. Isso tudo é maravilhoso. Mas reconectar com a verdadeira missão de cada um de nós estar aqui, que é melhorar como ser, como espírito, desenvolver isso dentro de nós, não é fora, né? Isso mesmo, não é fora, irmão. Essa experiência é totalmente interna. Total. Né? Com muitas distrações externas que desviam muitas vezes a gente desse caminho, mas é olhar para dentro. O começo tá aí dentro, né, irmão? Não sempre. Tá fora. Sempre. O começo é dentro. Isso mesmo. Senão é em vão, né? É em vão. Aí tem que reencarnar aqui 1000 vezes. Pra passar... várias e várias vezes. Pô, cara, chega. Vamos conhecer outros cantos aí do universo. Uma segurada, né? Tá demais. Esse planeta é maravilhoso, mas... acho que tem coisa melhor ainda pra ser vivida, né? Com certeza, que nem foi ainda apresentado pra gente, né? Isso. Tem coisa que a ciência não explica. Exatamente. É isso. Ô, Mena, e esse prédiozão aí que você fez? Meu irmão, esse prédio foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foram 2 anos, meu irmão, de autorização pra esse prédio sair. Foi bem forte mesmo. E eu demorei 1 mês inteiro porque esse prédio não foi só essa fachada, né? Foi a lateral dele também. E eu fiz uma transformação até interna do prédio, assim. Tirei caçambas de lixo desse prédio. Limpei esse prédio, rezei esse prédio inteiro. Internamente. Porra, tudo. Tava abandonado?
Não, é uma garagem vertical. Ah, é um estacionamento vertical. Estacionamento. Entendi. Mas estava assim, não abandonado porque estava funcionando, mas estava largado. Sim, sim. E aí eu cheguei lá e eu não faço as coisas meia boca. Eu faço de É verdade. pra transformar, então vamos. Porque tem que ser de dentro pra fora, né? Lavei o prédio todo com VAP. Meu, a água preta que descia desse prédio pra poder receber a tinta, que senão a tinta não ia nem pegar de tanta poluição que tinha. Nossa. Uma coisa louca mesmo. Você trazer uma arte dessa. Essa é a garagem automática da luz. E aí, meu irmão, esse momento da minha vida, assim, foi um momento que eu tava muito conectado com seres estrelares. Muito conectado. E eu comecei a ter várias... Nunca tinha tomado a medicina quando eu fiz esse não? prédio. Não tinha tomado ainda. Esse prédio você fez quando? 2020. 2020? Aham. Não tinha consagrado ainda. Não. E aí eu comecei a receber muitas intuições nos sonhos, assim. Eles começaram a me visitar muito nos sonhos. E aí eles estavam falando... Eu estava estudando muito nesse momento sobre os crop circles. Já ouviu falar disso? Não. São os desenhos feitos, geometrias sagradas, né? Feitos em plantações. De trigo, de cevada. Eu já vi isso daí. Já viu, né? Já. Tem Relatos, muitos né? crop circles nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente. E tem alguns, um ou outro aqui no sul do Brasil. Que são portais mesmo, né? Que eles abrem. São, na verdade, manifestações deles, mas em campos, né? Tipo de plantação, Isso, nos plantios. os sim. plantios, assim, né? Olha, pra quem vê de longe, parece que alguém pegou um cortador de grama e saiu fazendo essa geometria. Mas existem filmagens e relatos científicos já que comprovam que a genética das plantas é mudada. E aí o que acontece? Ela se deita e ela se entrelaça. Ela não é cortada. Não é cortada. Ela tá toda ali. Ela se entrelaça. Ela deita assim no solo, né? E o campo magnético daquele lugar muda completamente. Muda tudo. Normalmente são feitos em cima de lençóis freáticos que alimentam as cidades ou em lugares sagrados. Olha só. É tipo uma reativação de campos espirituais do planeta Terra. Né? E aí nos sonhos eles me diziam: não é possível a gente fazer uma geometria num campo em São Paulo, porque isso não existe. E você agora vai carregar uma missão de espalhar a geometria sagrada, porque através delas a gente vai poder emanar essa vibração da mesma forma que é nas plantações. Nossa. E aí, meu irmão, comecei a ficar muito emocionado com isso, assim. E a primeira proposta que eu fiz já foi aceita, da Flor da Vida, que é esse símbolo. Que foi essa primeira. Olha Aí eu fui estudar mais sobre a Flor da Vida, né? Esse é um símbolo, pela primeira vez, assim, a mais antiga que existe no planeta Terra é no Egito Antigo, no Templo de Osíris, um templo de 30 mil anos, meu irmão. É muito antigo. 30 mil anos. E ela está estampada no pilar central desse templo, a laser. Nossa. Em 2019, comprovaram que é feito a laser, numa tecnologia que a gente faz nem ideia que existe até hoje, assim. Cara. Ela está estampada dentro do pilar. Assim. Não tem como saber o que como fez. que foi. Não tem como. Ela não foi esculpida lá. Foi feita com uma tecnologia muito superior à que a gente tem hoje. Nossa. E ela é encontrada em vários pontos de força do mundo. No Japão, na Índia, nas pirâmides maias. É algo extremamente auspicioso esse símbolo, assim. Ele é o símbolo da unidade. Hoje comprova-se que quando um óvulo fecunda, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, ele começa a se dividir, e aí quando a célula faz exatamente o desenho da flor da vida, comprova-se que aquela célula já tem vida. É a origem da vida. Nossa. Ao mesmo tempo, Leonardo da Vinci, que foi o maior estudioso desse símbolo até hoje, ele comprovou que a anatomia do corpo humano é perfeitamente colocada dentro da flor da vida. Todos os pontos. Todos os é o homem vitruviano? Sim. Aquele desenho bem famoso do Da Vinci, né? Que tem 4 braços, 4 pernas. Sim. Ele foi criado dentro da flor da vida. Dentro da flor da vida. Que incrível. Que é onde traz a geometria. E ao mesmo tempo, se a gente ir para esse macro de novo, a gente enxerga todas as grades planetárias dentro da flor da vida. Caramba. Os principais chakras, os pontos de força do planeta Terra, são bem na união desses círculos aí da flor da vida.
É uma coisa assim impressionante. Maravilhoso. E como veio pra você essa flor da vida? Tipo, Cara, a flor da vida ela começou a se manifestar pra mim. Em uma semana eu vi 10 vezes esse símbolo. aí você falou, não. Que caramba de símbolo é esse que tá se manifestando tanto? Aí que eu fui buscar, né? O significado dela. Aí você se apaixonou. É o símbolo da criação, meu irmão. Não, tô ligado, mas imagina. Criação de Deus mesmo. Aí você falou, é isso. Se isso. manifestar, velho. E aí, depois disso, eu já pintei ela em muitos lugares. Em escolas, em hospitais, em prédios. E aí você tava falando pra gente que aí quando você tava pintando aconteceu um... Fenômeno maravilhoso. É mesmo. Cara, era à noite já. Eu tava pintando, o sol já tinha se posto. Eu tava lá em cima do prédio e apareceu uma nave. Uma nave em cima do prédio. Eu consegui filmar ela com meu celular e ela ficou assim uns 40 minutos em cima do prédio. Ela vinha, voltava. E pra mim era tão nítido porque eu tinha recebido essas informações através deles nos sonhos. Eu não tinha dúvida nenhuma que era uma nave. Olha. Nenhuma. Aí as pessoas que estavam comigo começaram a duvidar. Não, é um helicóptero. Não, é um drone. Só que, mano, foi tão explícito. Ela pulsava luz, assim. Não era uma nave igual a gente vê no filme hollywoodiano, aquela nave feita de metal que fica girando, cheia de luzinha colorida. Não era assim. Era uma esfera de energia. Esfera de energia. De luz que pulsava. E dá pra ver essa pulsação nela. Nitidamente, meu irmão. E um estado de euforia, de alegria que veio dentro do meu ser. Eu comecei a pular, a gritar. Aquilo foi a maior confirmação pra mim de todos os sonhos que eu tinha tido. Nossa, que maravilhoso, velho. Foi incrível, meu irmão. Caramba. Incrível. E aí... Você tava terminando a arte já e ela veio. Tava terminando ela. Caramba. Eu te agradecer. Isso mesmo. E aí, depois disso, meu irmão, eu soube que, assim, atrás ali tem o Mosteiro São Bento, né? Um colégio onde, assim, aconteceu muita coisa nessa terra. Conhecido, né? Aconteceu muita coisa nesse solo, né? É? É bom a gente nem falar muito sobre isso aí, pra não cair nesse buraco negro aí. Sim. Não, e no viaduto na frente, que é o Anhangabaú, foi um dos maiores pontos de suicídio de São Paulo. Olha só. E eu não sabia disso também. Eu também não sabia. Até uma senhorinha que morava lá na frente, eu não sei quantos trocentos anos, ela desceu do prédio dela e veio me agradecer, porque era uma arte feliz, alegre, e pra ela tinha muitas lembranças de pessoas se jogando dali. Olha. Então foi uma cura mesmo pra esse lugar, né? E logo atrás ali é o Marco Zero de São Paulo, ou seja, é o coração da cidade. Não foi acaso. Não foi ao acaso. Não foi ao acaso. E a mudança começa no centro, no coração. Que hoje em São Paulo a gente vê, né, meu irmão? É muito triste, né? Ver a quantidade de pessoas perdidas, né? No centro de São Paulo, né? De moradores de rua passando por tanta dificuldade, né? De usuários de drogas. Isso. É um lugar que está extremamente doente mesmo. Concentrado ali, né, meu? Então eu sinto que através de um prédio, assim, um prédiozinho mesmo, esse campo de vibração pode ajudar um pouco a trazer um equilíbrio mesmo, né? Com certeza. Não, é engraçado você ter falado sobre essa questão de pessoas ter se suicidado, né? Porque assim, né, o ponto de vista, assim, tipo, até uma pessoa, para ela cometer esse ato, se ela vê uma manifestação dessa, assim, com brilho, cor, assim, eu acredito que pode até mexer com ela, né, de alguma forma. Porque a arte e a intenção que ele colocou em cima da arte e a forma que ela foi feita, ela veio para trazer vida mesmo. Isso mesmo. Ela veio para intencionar isso nas pessoas. Então quem olha vai sentir, independente se tá entendendo ou não, tá sendo transmitido. Esse é o poder da arte. Esse é o poder da arte. Se tá entendendo, não tá entendendo, mas é isso. É atravessar pessoas sem mesmo a consciência dela. É isso. Só pá. Isso. A consciência não tá entendendo. Não precisa nem falar, não precisa nem ver. É ver sem ver, né, irmão? Passa outra pra mim. Nossa, incrível. Quero chegar lá do... Nossa. Essa daí. Outra flor da vida aí, Essa né? flor da no Hospital vida. Vila Santa Catarina, na ala de pessoas com tratamento, que estão se tratando de câncer. Câncer. Né? E para mim foi muito interessante, porque as janelas que vocês estão vendo aí eram quartos, né? E aí eu tava às vezes lá em cima pintando, e aí eu olhava para dentro do quarto e tinha uma pessoa lá dormindo, né? Em estado completamente
doente, né? Doente, né? Já era um estágio bem, às vezes, meio grave, né? Com certeza. Que querendo ou não é uma doença muito forte, né, irmão? E tava eu lá em cima do hospital tocando meu tambor, puxando meu rezo. É mesmo. E é isso aí, vamos contribuir, né? Levando a vibração, né? Exato, até de uma forma invisível, né? Mas Mais sentida, né? E foi bem no momento da pandemia isso, né? foi no auge da pandemia isso aí. E você aceitou, falou, vai, vambora, é isso. Pô, é uma missão. Eu pintei 2 hospitais no auge da pandemia. Cara, Vila Santa Catarina e M. Boimirim. M. Boimirim foi dos hospitais que mais abrigou, né? O caso de Covid. Ah, é? Foi. Olha muitos casos. Quando eu fui lá, tinha uns 400 casos de Covid. Nossa Senhora. Tava no auge mesmo. E você foi lá, irmão, e a doença nem bateu na porta, nem viu, né? Não, nem viu, meu irmão. E eu tava lá no meio do burburinho Do mesmo. caos mesmo, né? Mas uma oportunidade incrível, né, meu irmão? De colocar uma missão no mundo em um momento tão importante, né? Tão importante, né, irmão? Eu pedi Isso muito mesmo. pra Deus. Muito. É mesmo, irmão. Caramba. E foi importantíssimo você trazer uma imagem dessa ali no meio do caos, trazendo vida pras pessoas, né? Foi importantíssimo. Nossa. Pra mim, pra todas as pessoas que fizeram parte. Foi especial. Ah, com certeza. É. E essa nova arte aí, irmão? Essa aí é a Arca de Noé. No Trimais Places, né? Um supermercado barra shopping que abriu fazem alguns anos lá na Zona Norte. Uma família bem tradicional lá da Zona Norte. Muito queridos eles. Fui tratado com muito carinho lá. E a Arca de Noé eu fiquei refletindo quando eles trouxeram... Eles que me deram esse tema, né? Ah, é? Aí eu fiquei refletindo, mas por que a Arca de Noé, né? O que? E aí tá aí, meu irmão, a força dos animais. Que a gente pode incorporar dentro da nossa arca. Isso. E eles que trouxeram pra você. Eles trouxeram o tema, a Arca de Noé, né? Mas eles e não aí sabiam que eu fui refletir, né? Mas tá bom, tá na Bíblia, beleza, mas o que é além? E aí? Além do que tá escrito, né? Significado, Caramba. tudo mesmo. É porque a arca somos nós. Sim. Sim. No dilúvio, que é a vida, que às vezes é um dilúvio mesmo, né? É, isso E mesmo. vem os maremotos e as ondas e às vezes tá aquela maré mansa, Tranquila, serena. E os animais, todas essas forças que estão dentro de nós, né? Nossos animais de poder, né? Isso. Todas essas forças que estão aí disponíveis pra gente acessar mesmo. Essa selvageria, né? Dentro de nós. Nossa, mas, ficou incrível. Mas você que trouxe essa consciência pra eles ou eles já sabiam que era essa consciência mesmo de trazer a... Eles trouxeram esse tema porque eles Por causa são uma da família Bíblia, bem né? católica. Ah, certo. Entendi. E aí pra você veio isso. Através de um olhar xamânico, né? Um olhar Cara. da transcendência do ser. Aí eu fui interpretando isso, né? Fui falando com outros amigos também, né? Que estão aí ligados no xamanismo, né? Sim, sim. Cara. E aí te trouxe esse entendimento. Nossa, que top. E esse Espírito Santo aí, e né? aqui, mano, seria Noé com a família dele aqui indo pra arca. O pessoal indo pra arca, né? E os animais vindo aqui, né? Os animais, sim. Nossa, que Que é a paz, né? Que é a pomba branca. É a boa nova, né? A boa nova. Nossa, É que o Espírito lindo. Santo que tá dentro de nós todos. É. Fez aí. Isso demorou muito pra você fazer, mano? Cara, isso deu um trampo, viu? É isso que Porque eu é ia uma te falar, geometria mano. muito complexa, É muito né? O complexa, cubo de Metatron. Muito. Muito Fala um pouco complexa. sobre essa geometria pra gente. Essa é a geometria da expressão da criação na matéria. Na matéria. Os círculos são a energia feminina e as linhas retas a energia masculina. E essas duas polaridades unidas criam essa realidade tridimensional na matéria física, né? E Metatron, ele é conhecido como o anjo dos anjos. Sim. Ele é assim, o anjo supremo mesmo, muito estudado na Cabala antiga, né? Que é uma linha mística do judaísmo. E existe o livro de Enoque. Enoque, é isso que eu ia te falar. Exatamente, que aparece esse mistério, né, de Metatron, que dizem que é próprio Enoque. É que ele não morreu, né? Ele... Transcendeu. E Metatron é o guardião desse mistério, da tridimensionalidade da vida na matéria, né? O espírito na matéria. Porque vamos combinar que é um puta de um mistério isso, né? Sabermos que somos seres espirituais, sabermos que nós somos espírito e a gente recebe um corpo, um veículo Como físico assim? que vive perfeitamente, Perfeitamente. né? Em comunhão com a Mãe Terra que abriga a gente, adaptado a viver nessa realidade, né? Com o ar, com a água, com o calor, com o frio,
Isso aqui, Isso daqui. cara, é muito complexo. É da muito gente complexo, entender, né? muito. Então, e Metatron é o guardião desse mistério complexo. Que a gente não entende, mas a gente sabe, a gente não entende, mas Sim. busca entender. E E não ele chega tá em só lugar nenhum. olhando lá, né? Dando risada de nós. Só as formiguinhas aí, sabe sabe? de Não de nada, Sete. Sabe de nada, sabe de nada. Isso é a realidade, mano. Pô, mas o legal, engraçado que você falou sobre... Eu não conhecia essa geometria, tá, irmão? E você falou sobre os círculos, né? Que seria o poder feminino. Aham. E dentro tá o masculino, né? Que seria os riscos. Os riscos, né? Engraçado que o feminino, ele tá por fora, né? E é engraçado porque eu tenho uma leve consciência, assim, né? Depois das consagrações de ayahuasca, principalmente quando você utiliza da medicina da ayahuasca com o rapé, né? E a medicina da ayahuasca é a medicina da mãe e a medicina do rapé é a medicina do pai. E eu sempre converso, assim, às vezes com as pessoas, assim, que quer passar um rapé no meio da força, que a medicina da ayahuasca é a medicina mãe, que ela te traz a consciência, expande, trabalha o que precisa ser trabalhado em você, e aí depois que você trabalhou, entendeu, confirmou, firmou, aí você vai pro pai, que é onde que firma as ideias da mãe, né? E aí é Isso. onde que ele tá dentro. Isso é muito Cara, louco. irmão, da hora essa consciência. É isso Boa. mesmo, meu. Nossa. Porque é o feminino, né? Porque o feminino já é o começo, né? É o que te dá a vida, né, velho? Exato. Então, meu, o feminino... Os dois lados são importantes, né? Mas o feminino é a criação de tudo, né? Você É fez os... incrível. Mas também de nada é ela ser a semente do masculino, né? É, isso você Não, os se dois, completa, né? É uma isso polaridade mesmo. perfeita, né? É, a polaridade perfeita, isso mesmo. Por isso que faz essa geometria sagrada, né, irmão? Exato. Olha que da legal. hora. Muito legal. E lá na Belas Artes você fez um... Esse é um mural que também eu tive a oportunidade de compartilhar a Flor da Vida. Porque de você novo. estudou lá, né? Estudei lá. E aí, anos depois, eu fui convocado para pintar Cara... muralzão lá na Belas Artes. E para mim foi uma honra muito grande, né? Voltar para essa escola num outro lugar, né? Revisitar ela Você morreu de orgulho, num né? outro lugar. Eu e eles também. Isso é muito lindo, né? É muito lindo, irmão. Muito. É um reconhecimento de ambas as partes, né? Porque onde eu vou, eu levo sempre esse nome, né? Belas Artes, porque é uma escola que me fez muito bem, me despertou, me trabalhou artisticamente, né? Eu consegui, Trouxe depois recurso, né? de 5 anos estudando lá, eu consegui reconhecer os dons artísticos que eu tenho nessa missão. Eles fazem muito parte da minha história. Sim. Então é especial. E tem esse letreiro da Belas Artes, e atrás tem uns banquinhos, né? É, eu tava E esses olhando banquinhos aí eu passava todos os meus intervalos. E eu olhava essa parede e eu nunca imaginei que eu ia pintar lá. Caraca, Foi incrível, mano, meu irmão. olha Da hora. só, meu. Que presente divino, hein? Muito. E foi num momento muito interessante, né? Porque a Belas Artes, no momento da pandemia, eles perderam muitos alunos e eles sentiram que o campus ficou em desarmonia. E aí eles chamaram uma bruxona do Feng Shui. Que o Feng Shui é um estudo de energia dos ambientes, né? E ela fez lá um estudo mirabólico lá em cada andar, em cada sala, tal. E aí ela foi embora. Depois, quando ela voltou para apresentar o projeto do Feng Shui que ela fez, ela se deparou com a arte, com as 7 cores, com a flor da vida, e ela ficou abismada. Ela falou: meu Deus, só essa arte aqui já trouxe muito do equilíbrio que estava faltando para cá. Nossa. E aí a dona da faculdade me ligou assim, feliz da vida, porque foi uma Agradecendo. confirmação, né? É, isso mesmo. Trouxe o equilíbrio que precisava junto. E aí com você ela. não trouxe o preto, né? O O fundo era preto. Ah, o fundo era preto. Era. Primeira pintura é o preto e aí depois vem. Sempre o vazio primeiro, meu irmão. Sempre. E sempre no spray, né? O preto não, né? Não, o não, preto não. é O preto tinta. não. O preto eu sei que tinta. Sim, mas- as cores. As cores. E essa cor aí do meio é dourado, né? Sim. E é um dourado que quando bate o sol, meu, dói até o olho. É. É incrível. mesmo. É dourado ouro mesmo. Espelha mesmo o sol. Espelha. Né? Olha Que só. da hora. É um pigmento lindo. Parabéns, irmão. É muito Nossa, bonito ver muito sua lindo arte. mesmo, velho. Gratidão. Parabéns, mano. Gratidão mesmo. Hoje. eu tô São os prédios, né? Tem os quadros também, meu irmão. Tem os Tem quadros. as exposições. A última exposição foi trazer um quadro pra fantástica. gente. Isso eu vou te falar também. Né? Só vou te falar também. Não vou falar nada, não, hein, mano. Tá ao vivo aí, mas eu vou ficar de boa. Esse aí, irmão. Esse, meu. Nossa, não sei porquê, mas é mexeu muito maravilhoso. comigo. Essa é uma obra que chama O Xamã do Amor,
que é um xamã, né? O xamã é um curandeiro, primeiro curandeiro de si mesmo, depois curandeiro, né, em contato com o plano espiritual, trazendo rezos antigos, línguas antigas, né? Trazendo conhecimento também. E aí ele sentado aí na frente da fogueira, evocando, né, as forças do grande espírito do fogo, e as cores transcendem suas orações até os céus, né? Elevando as suas orações até o grande espírito, que é o que acontece, né, com o fogo sagrado. Sim. E aí ali ele tá vestido, né, por um manto que também tem a flor da vida, como eu disse para vocês. Eu virei um missionário mesmo da flor da vida, principalmente das geometrias, mas da flor da vida em específico, com olho de Horus. Então, isso que eu ia te perguntar Ali. aqui, né? É esse aqui, Isso. né? Ah, então eu não tava enganado, não. É esse aí mesmo. E aí essas bolinhas ali é a bandeira tibetana da paz. Esses aqui, né? É o símbolo universal da paz. Olha só. Esses 3 círculos juntos. Esse que eu ia te falar, os 3 círculos juntos ali, né? É. Isso daí você fez quando, mano? Eu acho que foi 21. Ah, faz pouco tempo, pô. É o 22. Esse Não, é... faz 21. Esse é localizado aonde? Na Galeria Pajé, na 25 de março. E também foi um grande desafio pintar lá, Você viu? colocou um pajé ali no... É o xamã, mas assim... É tipo, na Galeria Pajé tem um pajé ali. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, um né? pajé é um xamã, né? Então, sim. Ele é um curandeiro. É. Que da hora. Uhum. Nossa, Nada mais ficou- justo, né, pô? Mas Fazer é um pajézão para o meio da cidade. É isso, no meio do caos, literalmente, que é 25 de março, né? Nossa. Ô, a galera lá deve foi olhar, oração, não viu? deve entender Essa nada, daí né? mexeu muito comigo. Muito surreal essa aí. Muita oração. Muita né? oração. né? Muita, meu irmão. Você faz todas as artes orando muito, né? Mas tem umas que tem que orar mais. Tem, né? E essa aí foi Essa muito. tem, é. É. Porque a Porque mensagem é um muito... desequilíbrio, Não, é que lá é cara. muito pesado. É um Lá- desequilíbrio muito grande, energético, espiritual que tem lá, assim, né? O centro é muito pesado. Pirataria, sonegação de imposto, tudo isso aí é energia que fica naquele desequilíbrio. campo, As né? drogas também, né? Muita coisa que abre o campo também. ali. E fora o barulho. Barulho. Mesmo, assim. Porque lá não passa carro, não passa moto, não passa polícia, ambulância, não tem barulho de sirene. Mas é um barulho ensurdecedor de gente. Vendedor de pendrive. Mano do céu. Ficava tipo 3 em cada esquina, tocando músicas diferentes. E aquela parecia uma barulho feira. sonoro. Nossa! E não eram músicas espirituais, meu irmão. Era um pancadão no funk, outro era um raspa-faca, né? Que chama? Você é louco! Tecnomelody. Meu Deus, cara! Não, e aí eu fui percebendo que realmente essas frequências são frequências de manipulação, cara. É lógico que é. É manipulação. muito. Deixa as Muito. pessoas E acaba meio com a pessoa. dormentes, assim, ó. Muito. Só parece- Zumbizão mesmo. É isso mesmo. Sabe? Manipulação mesmo. É. É isso mesmo. Engraçado que até tem um Deveria toque, aprender, né? É isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Não é falando mal, não é desmerecendo, não, jamais. O funk, ele tem uma potência muito forte, a batida do funk, né? É, mas é Então, puxada pro sexo, né? Eu tava vendo isso daí. Sim, mas assim, nem todas as letras, né? Tem Não é a letra, é a né, batida. A batida. A Então, batida. Não, então, o que É acontece? uma batida espiritual, irmão. Isso Exato. mesmo. É o mesmo toque que a gente faz na chamada da Umbanda, pra chamar os mesmo. orixás. Tum, tá, tá, tum, tum, Isso tá, mesmo. tum, tá, É tá, tum, isso que eu tum, queria tá. trazer. É Isso é uma batida ancestral, ancestral. Ele veio, o funk, sagrada. a batida veio da origem africana. Pô. Isso mesmo. Irmão, o bagulho é tipo, ele é muito forte. Porque assim, eu tava vendo um estudo e o cara colocou, o cara chegou pra ele e falou assim, ó, mano, tem esse som que rola no Brasil lá, vê o que você ouve desse som. Quando ele soltou, o cara falou, opa, pode desligar. Aí o cara que foi? Ele falou, não, cara, isso daqui é muito sagrado. A galera tá usando isso daqui de uma forma totalmente conturbada. A batida do funk, irmão, ela é usada em práticas religiosas, em rituais Espirituais, sim. Espirituais mesmo. Só que é aí que tá o X da questão, né? A manipulação do que realmente está sendo trazido com aquele som, né? Então, mas cada um sabe o que faz, né? Faz parte. Faz parte, isso mesmo. Aí depois falam, sabe por que a vida tá toda errada, né? Minha vida não dá certo. Eu falo, irmão. Do que você se alimenta? O que tá acontecendo? Fisicamente. Ou de até mesmo a alimento pessoa que físico, cria. né?
Isso de mesmo. bebidas, De bebidas, música, exatamente. visão. tudo isso. É, Tá colocando para o que você tá se nutrindo, né? Que você está se nutrindo. Eu mesmo, eu fui, agora eu fui viajar, né? E aí o que vem na cabeça? Eu tô muitos anos sem viajar, né? O que vem? Falei, vou relaxar, vou fazer o quê? Vou beber alguma coisa, tanto tempo e tal. Aí fui pedir uma caipirinha. Eu tomei, me senti tão mal, mano. É mesmo? Juro, pai, eu não consegui tomar, mano. Eu falei, mano, acho que eu tô tanto tempo já, sabe, nesse caminho, que aí eu fui, sabe, porque eu não bebo cerveja, não gosto de cerveja, não gosto de... Eu falei, vou tomar caipirinha, né, que é o que mais lembra o suco, e vou dar pra dar uma relaxada. Nada, irmão. Não vai. Tomei, fiquei mal, fui dormir, acordei, falei, vou mandar um rapé. Achei um lugar lindo, maravilhoso, tinha um puff gigante assim, ó, uma vista maravilhosa, piscina, cachoeira e tal, que da piscina assim, nossa, é aqui. Sentei, fonezinho, pra tirar o barulho do externo assim, da galera passando e tal. Mandei, fiquei ali, eu falei, nossa, gratidão. Isso é conexão. Muito né, melhor, mano, você é louco. Mas olha, hoje eu bebo às vezes, de vez em quando, Sim, sabe? Em momentos especiais, ou mesmo quando eu sinto, sim. sabe? Hoje eu tô afim de tomar uma tacinha de vinho com a minha esposa. Eu vou tomar uma tacinha. É legal, é isso legal. Sabe? mesmo, eu também tomo às vezes. Eu já fui aos extremos. Eu já fui, mano, o manguaceiro da faculdade. Ah, eu também. De já. tomar de segunda a segunda no bar e eu era 20 quilos mais gordo do que eu sou por mesmo. causa da cachaça. Por causa da cachaça. Eu já fui nesse lugar. Eu já estive dentro dessa realidade. E aí eu fui pro oposto, quando eu comecei a permear mais profundo dentro da espiritualidade e me afastei e negava totalmente. As pessoas não podiam beber perto de mim. Eu ficava puto. É mesmo. Eu Foi do 8 sempre no extremo. É o efeito Hoje pêndulo, você tá né? aqui, É o pêndulo, É o pêndulo. Até encontrar o meio. E aí no meio, meu irmão, tá tudo bem, tudo é sagrado, tudo é divino, com consciência. Sim. Intenção, né? Tá tudo certo. Quando o cara tá tomando uma inconsciente, que é pra esconder as mágoas, pra esconder a dor dele, as dificuldades do dia a dia, o emocional, silenciar o emocional dele, aí é um veneno, realmente. É um veneno. É isso mesmo. Você tá escondendo algo Mas que ele tá não no quer ver. momento de descontração, de alegria, de felicidade. Pô, não tem problema nenhum. A gente tá na matéria. Sim, A gente tá total. aqui. Tá Vamos vivo, né? usufruir do que ela tem pra oferecer pra gente também. É uma vez mesmo. só. Mais consciente, Ou não, né, irmão? Mais consciente Mais hoje. consciente. Exato. Sem sair do prumo. né? É, isso mesmo. Mas eu não Sem consigo- fazer mas mal eu não- pro seu corpo, É, sem mas- fazer isso uma rotina. E sem agressão. Mas não me fez bem, você acredita? Porque eu tenho, Claro que eu acredito. eu tenho essa consciência. Ele sabe como é que eu sou. Eu tenho essa consciência. Mas eu não consegui. Porque, tipo assim, a gente ainda separa, tipo assim, uma vez no ano pra gente ir pra sei lá, um festival, porque a gente gosta da música eletrônica e tudo mais. Então a gente tem esses momentos. E não é um momento de estourar assim, não, mas é um momento que a gente tem, porque a gente curte e tal. Então a gente faz isso. Só que eu não senti, tipo, bem, sabe? Falei, Sei, meu, não tá legal. Acho que sua frequência mesmo não tava... não aceitou. Mas você tem que sentir de fazer, né? Sentir mesmo. Às vezes pode ser o que o Menor falou, né? Você foi inconsciente pelo padrão de tipo, falar, meu, o que eu vou curtir, né? Porque geralmente tem a galera... Tô relaxadão aqui, vou relaxar mais um pouquinho. Isso mesmo. Só o seu relaxar já tava suave naquele suave. momento. Exatamente. Né? Isso A contemplação, tá ali na frente da natureza, como você disse, né? Aham. É isso. Era isso mesmo. Eu acredito muito. Ele é muito engraçado, né? Ele do nada tá quieto, ele dá um sorrisão. Esse bigodinho do Mario tá muito. Bigodão, velho. Irmão, Bigodinho não. tá me tirando, né? Você é pequenininho, né? E essa caixa d'água, onde. Ó, aí tem vida aí dentro, irmão. Pois é, meu Aí irmão. dentro tem vida, hein? 1,5 milhão de litros de água. 1,5 milhão. 1 milhão e 500 mil litros de É água. louco, dá pra fazer um rio aí. Só pro ar-condicionado. Hã? Só pro ar-condicionado. Tá brincando. Do SBT. E É tem uma mais caixa de água dessa? refrigerada. E tem mais dessas? Tem uma de água mesmo, né? Certo. Essa aí Essa é pro ar-condicionado? Eu não tô entendendo. Me explica de melhor, vai. Eu tô vendo você ali. Agora que eu vi você ali no cantinho com a mão levantada ali, ó. Pois é, olha o meu Naquele tamanho aí. ponto ali, ó. Dá pra Você ver o falou que eu sou bigode. O bigode tava pequenininho? menor ali, não tava? Falou que eu sou pequenininho. Olha o tamanho do que eu faço aí, ó. Caramba. Caramba, irmão. Eita.
5 Da dias. hora. 5 dias? É. Ah, mentira. Você fez 5 dias? 2.000 metros quadrados. É o Pico de Jaraguá ali atrás, ali? Você tá zoando. É. 5 dias, Minha irmão. mão quase caiu, mas É isso que eu ia te falar. Você saiu de lá assim, né? foi. Na cãibra, não, irmão? Não, dá Agora tendinite, não. né? Tendinite, né? É. Mas aí eu ensinei a mão esquerda a pintar também. É um equilíbrio, Chega aí, vai. É isso, tem que ter, velho, senão não aguenta. Eu fiquei né? um mês com uma tala assim, ó, com uma tendinite ferrada. E aí eu tava agonizado já de não pintar. Aí eu ensinei a mão esquerda. E aí foi 10. Que daí Nossa, hoje eu uso as duas. É na dor que a gente aprende, irmão. Não tem jeito. Na necessidade. Na né? necessidade. Necessidade. Que da hora. Pula aí, ô Di. Pô, e ali atrás, pegando o gancho ali do Carlão ali. Ali é o Pico de Jaraguá ali? É, Pico de Jaraguá. Caramba, velho, que bonito, velho. Mandou o olhão no meio, hein? Nossa. É, esse é o cocar do arco-íris, né? O cocar é um símbolo espiritual, de liderança espiritual também, né? A pena é aquilo que também eleva os pensamentos e eleva a consciência pro divino, né? E quem usa um cocar, são os indígenas, né? Sim. Eles usam isso como uma liderança espiritual mesmo, né? Como símbolo da espiritualidade, né? Da conexão com o plano sutil. E aí eu trouxe esse cocar, que é norte-americano, não é brasileiro, mas que, pra mim, cocar é cocar. Sabe? É isso mesmo. Cocar é cocar e os donos da Galeria Pagé se afeiçoam muito ao povo norte-americano. E aí eu fiz também para sugerir essa arte também para poder agradar a eles, Agradar e né? lembrar E também, trazer né? também a força dos norte-americanos. Claro. E não é que a gente é brasileiro, que a gente precisa só honrar os povos originários brasileiros, mas Não. também, né? Todos, né? Todos, É, exato. sem distinção, Somos né? uma coisa E só, eles né? têm coisa várias- só. É, e eles têm várias medicinas também lá, que é muito legal. Tem, Com né? certeza. Tem, Ou principalmente o através quê? dos tambores, né? Do tabaco sagrado, né? Do cachimbo. Isso são da flauta, né? Nativa Da flauta norte-americana. nativa, isso mesmo. São medicinas muito especiais também essas. Caramba. E o povo norte-americano é um povo praticamente extinto. É mesmo. O povo originário é. Uhum. É porque Quase não existe. Quase não existe. Houve mais, um né? extermínio infinitamente maior do que o extermínio do Holocausto É mesmo. na Segunda Guerra Mundial. Muito maior. Nossa. Tipo, 100 vezes maior. Nossa. Só que ninguém fala sobre isso. Sim, sim. Milhares e milhares de indígenas foram mortos, massacrados, escravizados. E ninguém olha pra isso. Não. Não mesmo. Olha pra Hitler, né? Pô, o Hitler, não sei o quê, puta história que o cara fez. Mas e eles? E nós aqui, É. nessa terra? Isso mesmo. Que houve também esse grande impacto, né? Muito forte. Muito tem que forte. ser falado. Muito Tem que ser falado e tem que ser honrado, porque a Honrado. partir dessa honra, da reverência a quem esteve aqui antes, que daí o padrão do brasileiro vai mudar. Que vai sair da ganância, que vai sair da corrupção, dessa política tão desigual. Né? Isso. É só com esse movimento que vai mudar. Quando a não gente é- olhar pra trás. né? É Não é um Reverencial. salvador. É. Todo mundo espera o salvador, né? Ou é da direita ou é da esquerda. Não. É olhar pra trás. É isso mesmo. É olhar para quem está vivo aqui hoje ainda, resistindo. Porque eu estive presente nas comunidades indígenas e realmente é uma sobrevivência. A cultura, Né? Pra se manter. a né? língua antiga. É, Que não é passado, não tem um livro da língua antiga. É passado de pessoa para pessoa. E às vezes o ancião morre e o jovem ainda não está preparado ou não está Vai interessado. morrendo junto. Morre. Aí vai perdendo a essência da. não, vai Da acabando, tribo. né? É. Muito delicado. É muito, Mas é muito muito. importante a gente trazer essa consciência também. Muito, irmão. Né? Muito. Porra, Porque lógico. querendo ou não, irmão, é que eu acredito, eu acho que vai acontecer isso, né? O homem branco em si, quando ele chegou aqui em todas as terras que ele roubou, que ele exterminou, que ele fez toda a bagunça que ele fez, e aí ele proliferou tudo aquilo que ele queria fazer, ele criou tudo isso que ele criou, tal, tudo, só que ele vai se matar com tudo isso que ele se criou, né? E aí ele vai ter que voltar à essência, né? Que é a raiz, que é quem cuidava daqui antes, né? E se a gente não tiver realmente esse conhecimento e a base dessas pessoas que já viviam aqui antes pro futuro, que logo mais ele vai de alguma forma se colidir, né?
com essa questão da tecnologia, de tudo que a gente tem se manifestando aí agora, né? E a gente não conseguir ter conhecimento sobre os valores da natureza, né? Perfeito. Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque eu acho que a única forma de a gente manter a linha até de sobrevivência humana é quando a gente conhecer a real essência da natureza através desses povos, né? Que é o cuidado, que é o tratamento, conexão com a natureza e várias outras coisas que eles trazem, né? Olhar uma árvore, não, olha, uma árvore é lenha. Uma árvore é um móvel. Não, é um ser. É um ser. Isso mesmo. Né? No Avatar a gente vê isso. Nossa, né? Tava falando com o Gustavo esses dias. E o Avatar, aquela árvore, né? Que é aquela árvore espiritual que abriga todos os seres ancestrais deles, ela é inspirada na Samaúma. Ah, é? É. Olha só. O diretor do Avatar foi pra Amazônia tomar ayahuasca para entender aquilo que ele ia dizer, entendeu? Olha só. Então, muitas coisas que são mostradas no Avatar é de verdade o que acontece e o que aconteceu. Sobre isso, né, irmão? Ele tava falando sobre isso esses dias. Porque... E nós não tinha nem consciência disso que você tá falando. Eu tava falando que a gente, é Avatar, e o que a gente tá fazendo aqui é porque a gente tá conectado com o rabo lá na árvore, igual os Avatar mesmo. Isso. Entendeu? Pra gente entender o que o divino quer passar pra gente. Isso. É isso mesmo. Não, e é engraçado você falar sobre isso, a questão do Avatar, irmão, porque assim, tem uma parte do filme que a gente não teve acesso aqui, né? E foi mostrada depois de uma publicação que fizeram, tudo. E tem uma hora que, não sei se você lembra no primeiro filme, quando o ser humano... porque assim, aquele cara que era o Avatar, que se conectava pra virar o Avatar, ele era um deficiente físico, né? Uhum. E aí ele tinha essa impossibilidade, tal, tudo. E aí ele teve a treta lá com os caras, tal, tudo. Levaram ele pra floresta. E aí ele tomou um chá, que ele virou um Avatar realmente, né? Uhum. Só que assim, quando ele toma o chá, irmão, ele passa por um processo muito parecido não, realmente o que é a ayahuasca, né? E aí, tipo, eles cortaram essa parte do filme. Alguns lugares que são permitidas essa imagem. Ah, não irmão, sabia, não. Porque ele passa por uma processão forte, irmão. É tipo assim, é como se ele transcendesse, vivesse mostrasse um outro plano de vida pra ele, assim, consciência, que a gente realmente vive na ayahuasca mesmo, né? Essa consciência expandida. O que vira um avatar. Isso mesmo. E aí, tipo, cortaram essa parte dele, mas, a transcendência é igual a ayahuasca mesmo. Né? Cortaram a parte espiritual porque precisava de umas bombinhas a mais pra explodir, né? Isso, velho. Que é o que vende, né? Em Hollywood. É isso mesmo. Inclusive, no segundo filme do Avatar, que tem uma parte que uma mulher vai fazer uma cura, acho que na filha dela mesmo, né? É, isso mesmo. Acho que era a filha? Acho que é da filha dela mesmo. Bom, é uma mulher que vai fazer uma cura em uma criança, né? Que tá machucada ou que aconteceu alguma coisa. E ela vai fazer o sopro. Que é exatamente como os pajés fazem para trazer a cura para as pessoas. Aquilo não foi inventado. O Avatar é assim. Não, isso foi estudado dentro da etnia indígena. Olha só. Tem todo... Brasileira. Tem todo um estudo por cima desse... E a Samaúma é a árvore que abriga os espíritos da floresta. Todos os espíritos. Ela é gigantesca. Você já viu uma, já? Irmão? Já vi algumas vezes. Mas nessa última ida ao Acre, eu fui até uma, passei um rapé lá embaixo dela, me conectei com ela. É uma força maravilhosa. Nossa. É incrível. Potente, né? É um ser gigantesco, ela se destaca, assim. Tipo um arranha-céu. Imagina uma cidade só de casinha e aí do nada tem um arranha-céu. É a Samaúma no meio da mata. Nossa. As árvores que já são grandes, elas ficam miniatura perto dela. Ela é enorme. Nossa, imaginando a dimensão você olhando assim. E para os indígenas ela é extremamente sagrada. Muito, né? Irmão. Com certeza. E são árvores de 300, 400, 500 anos. Nossa. É muito tempo. É, a raiz ancestral mesmo. Raiz ancestral mesmo, né? Sagrada. Sagradíssima. Poxa, meu. Da hora. Ele é muito engraçado. É muita consciência. Ele é. Nossa Senhora. E aí, voltando aqui às pinturas de... Vamos lá. Essa daqui é igual àquela que você fez da primeira vez. É. Essa que foi lá e pintou e tal. Tá. Essa daí é nova. Esse é um menino que chama Miguel. Inclusive, eu encontrei ele ali naquela esquina.
Eu olhei pra ele e falei, mas esse menino é uma obra de arte. Mentira, Aí eu pedi pra mãe dele, né? Posso tirar uma foto dele? Ela, claro que pode. Aí eu tirei a foto do Miguel e ele virou aí uma obra de arte mesmo, né? Que retrata a nossa criança interior. E retrata também o olhar para as crianças. A simetria dele é muito bonita, né? Todo mundo fala, né? Ai, criança interior, né? Vamos conectar com a criança interior. O que é isso, né? É a gente olhar para quem a gente foi. Todos nós somos criança ainda. Isso mesmo. Essa criança existe dentro da gente. E do 0 aos 7 anos, normalmente, é onde estão estampados a maioria dos nossos traumas, né? Das nossas dores profundas, às vezes uma dor de negação, às vezes você estava lá chorando, sua mãe naquele momento não podia te dar atenção, e aí você hoje expressa isso com uma carência num relacionamento afetivo, por exemplo. Isso mesmo. Uma dependência emocional, né? Então é muito importante a gente olhar e resgatar essas memórias da nossa criança para que a gente possa viver de uma forma mais leve hoje, como adultos, com consciência. Consciência. Colocar a nossa criança no lugar dela, com amor, com carinho, né? Sim. Hoje eu sou adulto, não precisa mais agir assim. Né? Isso mesmo, ver de outro ponto de vista. E hoje, nesse mundo tecnológico, a gente vê, né, um afastamento tão grande das crianças, né? Uma ausência tão grande, né, da atenção para as crianças, Sim. principalmente dos pais, né? Com Que às vezes dá a chupetinha lá o celular da criança, E né? desliga, como pai. As crianças hoje se alimentam assistindo televisão, assistindo filminho. Isso é um pecado, irmão. Isso eu vejo muito. Isso aí tira a consciência do que a criança está colocando para dentro de si. É muito importante. As pessoas hoje colocam esse peso da criação em cima das escolas. É. E não é isso. Vem A de criação casa. vem de casa. Vem de casa. A escola é para estudar outras coisas. Mas a criação mesmo é dentro de casa. Dentro de casa. E hoje eu vejo as pessoas muito afastadas disso. Bom, a gente vai num restaurante e a gente vê a realidade. Todo mundo se conectado no celular. No celular as ninguém pessoas trocando ideia. não trocam ideia. Não troca ideia. Não mesmo. Né? E as crianças são o nosso futuro. É. Eles são os guardiões da terra. A gente tá fazendo o primeiro trabalho de semear o despertar. Mas eles são o futuro da terra. Isso mesmo. É eles que vão levar a Eles frente. vão seguir. É. Eles que precisam Continuidade. dessa atenção. É isso mesmo. Da hora. Mas Gratidão. perfeita essa- Mena, tá da hora, tá demais, mas o horário já deu uma puxada já. A gente queria agradecer de... Mas antes, peraí... Eu tinha perdido noção Eu de também tempo. já. Ainda tinha umas... Passa rapidinho só pra... Essa daí, essa Viaduto ficou... Dr. Arnaldo. Mano, essa, eu achei, juro pra você, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, eu acho que eles fizeram um Photoshop pra ver como ia ficar. Aí depois eu fui ver, eu falei, cara, ele fez mesmo, mano. Caralho, ficou demais. Parabéns, mano. Incrível, Esse velho. ficou... Mano, não parece? Parece, tipo... Fez no Photoshop na caneta, assim. Ó, falou, ó como ficaria. Isso aí estragou meu joelho, meu irmão, que você não tem noção. Melhor fazer no prédio do que fazer no chão, Nossa, né, irmão? agachado ali é... Nossa, Puxado, doloroso. né? E carro passando, o tempo inteiro, né? Sim, o tempo todo. E outra vez, a gente leva a transformação mesmo, né? Então a gente varreu tudo, Nossa. limpamos, enceicei esse viaduto de ponta a ponta, orando. Nossa. É uma... Cara, maravilhoso. É um ritual mesmo, né? É um ritual Demais, mesmo. ritual Esse aí Eu foi na acho- madruga. 4 da manhã eu já tava lá pintando. Eu acho... Quanto tempo demorou esse? 7 ou 10 dias. Esse demorou 10 dias. É porque um prédio se demorar 5 a 10, eu falei, não, aí foi trampo mesmo, hein? Cara- Puxado, né? Ó, É que ele é grande mesmo, a gente tá sendo E você teve que fazer agachado, né? 200, 300. Tem quase 400 metros lineares de pintura aí. Nossa. É que a gente olhando aqui Cara, é parece fora da pequeno, né? curva Mas, mesmo. meu, É é enorme. é enorme. A outra era... É onde o pessoal faz rapel, sabe? Sei. Pensei que você ia falar onde o pessoal faz rapé. Eu falei, a galera faz rapé lá? Nunca tinha Eu só pensei em rapel, né, velho? Ele falou, caralho, pô, eu falei, mano, nunca vi ninguém fazendo rapé lá. Esse daqui foi o da... É a garagem esse já automática fez a da lateral luz. que você falou, verdade. Nossa, esse Tem deu um um tempo rolinho mesmo, ali em hein? cima. Não, esse rolinho ficou... E do outro Cheio, lado do verdade. prédio tem a obra de Hera Kuti, que é uma artista alemã muito renomada mundialmente. Uma baita artista. Nossa. Acabou? Incrível. Ah, acabou, boa. Boa.
Caramba, Mena, parabéns, irmão. Deu irmão. pra gente trabalhar um pouco das suas artes aqui. Nossa, Cara, parabéns. Né? Que maravilha! É louco. Gratidão, irmão. Não Gratidão, deu nem tempo de irmão. perguntar como é que você conheceu a medicina da ayahuasca, mas daí fica pra Foi depois próxima. desse prédio. Foi depois desse prédio? Foi, eu me estribuchei todo pintando esse prédio. Fiquei um mês. E aí é um mês em um campo que tá criado, né? Quando eu saí desse campo, a energia baixa, não tem como. Aí baixou. Aí você precisa dar uma... Aí eu fiquei de cama 2 dias assim. Aí eu falei, preciso me reconectar. Fui pra natureza. E é sempre na natureza, né? E eu já estudava sobre a ayahuasca há 2, 3 anos. E eu tava esperando o chamado vir. Aí eu tava tomando um banho de cachoeira no meio da natureza, me reenergizando. E aí veio um sussurro no meu ouvido. Chegou a hora de você conhecer a sagrada medicina da floresta. E aí eu, meu Deus, voltei, peguei minhas coisas, voltei correndo para São Paulo. Quando eu chego no almoço, falei para meus pais sobre esse chamado, compartilhei com a minha irmã e ela falou: nossa, meu amigo mandou hoje aqui um convite para um ritual. Como assim? É isso, né? Só é, como tem que ser. Se a gente tá aberto. Isso mesmo. Acontece. Toda vez que a gente termina o despertar, a gente abre o microfone para você poder dar um grito de consciência. Não precisa gritar, calma. Tava falando sobre o animal gritar, né? Mas não precisa gritar. Trazer um grito de consciência. O que você sentir, você falar, é seu microfone agora. Com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, com toda a minha honra, eu trago então um rezo do povo Xauandaua para a gente poder encerrar, né, esse portal sagrado. Ove, ove, nani, ove, ove, nani, ove, ove, nani, ove, ove, nani. Mundo te, mundo te, mundo te, mundo tere. Yotun, 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 yotun tere. Yomanchin, 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 yomanchin. Ha, 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 ha. Que as pessoas que tiverem acessado a esse conteúdo, essa conversa maravilhosa, possam ser inspiradas, possam olhar para dentro de si um pouquinho, dia após dia, todos os dias, possam olhar com outros olhos através dos povos originários, pela nossa ancestralidade, por esse povo originário, sagrado que esteve aqui antes de todos nós, e podemos abrir nosso coração para poder aprender com eles sobre a natureza que é a vida. Rausch, Rausch. Rausch. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão. Salva nossas forças. Salve. Valeu, viu, irmão? Você é louco, arrasou, mano. Toca aí mais uma vez. Só melhor. É louco, irmão. Que Valeu, isso, irmão. massa. Esse bigodão. Agora melhorou, né? Agora aprendeu, pô. Agora aprendeu. Tem o Salvador dali, esse aqui é o Salvador daqui, né? É Gente, isso a aí, gente queria galera. agradecer aí mais um dia. Gratidão, valeu. Quer falar? Só agradecer mesmo a todos vocês e pedir aquele reforço lá que a gente sempre pede. Você ainda que não conhece o nosso canal, se inscreve, compartilha com o irmão que se identifica com a live de hoje, dá aquele like para dar mais engajamento e essa mensagem chegar a milhares e milhares de pessoas, e agradecer a todos vocês aí que vem acompanhando o nosso trabalho. Vocês é o foco e a mensagem tem que chegar e vai chegar sempre em vocês. E gratidão, viu? Arro. Ao infinito e além! Salve, galera. Despertar. Valeu.